Olá, amores, tudo bom com vocês? Vocês sabem onde é que eu tô? Eu tô aqui em Paranapiacaba. Eu tô aqui na Convenção de Magos e Bruxas de Paranapiacaba. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui a gente tá chegando, né? Olha que bonito que é esse lugar. Gente, conforme for passando o dia, eu vou mandando os detalhes pra vocês, tá? Eu tô adorando. Eu já vim aqui, já faz 10 anos, da primeira vez, tô achando tudo bem mais rico, mais bonito, mais excelente agora. Então, assim, conforme for passando o dia, eu vou mandando os videozinhos pra vocês estarem um pouquinho aqui comigo também, tá bom? Beijo!